de Fé. Uma dose de fé e esperança na sua manhã. Apresentação: Pastor Iverson Santos. Make me a house of prayer. Make me a house of prayer, a house of prayer. Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Eu sou o pastor Iverson da Igreja Aba de Curitiba. Esse é o nosso devocional Bom Dia de Fé, voltando nesta segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida neste dia. E eu quero compartilhar uma palavra com você, e nós vamos fazer aqui um parênteses na leitura de Gênesis que nós estamos fazendo a respeito da história de José. E como esta semana é a semana da Páscoa, nós vamos meditar um pouco a respeito de Jesus Cristo e da Páscoa. Então nós vamos fazer durante essa semana as leituras relacionadas à Páscoa. E eu quero começar lendo com vocês o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, o verso 45 e o verso 46, que diz assim: Então ele entrou no templo e começou a expulsar os negociantes das suas barracas, dizendo: As Escrituras declaram: a minha casa será casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Neste trecho que nós lemos, conta-se um fato que ocorre na segunda-feira, no dia de segunda-feira da semana da Páscoa. No dia anterior, no domingo, Jesus chega em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém montado num jumento, ele é recebido pela multidão, e a multidão que estava à frente de Jesus declara hosanas ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então ele é recebido com muita festa. Isso acontece no domingo. E na segunda, um fato importante que ocorre na segunda-feira é quando Jesus vai ao templo, e ao chegar no templo ele encontra o templo cheio de homens que estão ali para fazer comércio, estão ali para vender coisas, e Jesus então expulsa esses homens do templo, e ele diz que a minha casa não é uma casa de comércio, mas a minha casa é casa de oração, e não pode ser tratada de forma leviana como vocês estão tratando. Nós aprendemos com Jesus a responsabilidade que nós temos com a casa de Deus. Mas uma coisa é importante dizer, que a casa de Deus no tempo de Jesus, que era o templo, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ser casa de Deus. O apóstolo Paulo fala que nós somos templo do Espírito, habitação de Deus. Então nós precisamos entender que existe uma responsabilidade muito grande com aquilo que nós fazemos com a casa de Deus, e nesse caso específico, com o nosso corpo, com nós mesmos. Como você tem tratado a casa de Deus? Você tem tratado a casa de Deus, que é o seu corpo, porque você é a habitação do Espírito Santo. Você tem tratado a casa de Deus com respeito? Você tem tratado a casa de Deus com consideração? Você tem tratado a casa de Deus como sendo a casa de Deus? Ou será que, assim como esses mercadores do templo, você tem profanado o lugar da habitação de Deus? Nós precisamos entender que Jesus responsabiliza esses mercadores, e Jesus diz: olha, a minha casa será casa de oração, a minha casa não será uma banca de comércio, mas uma casa de oração. Jesus nos ensina a responsabilidade que nós temos em cuidar, em zelar do nosso corpo, da nossa vida, porque nós somos a casa de Deus, a habitação de Deus, e não podemos profanar o lugar aonde Deus habita. Que Deus te abençoe grandemente, que essa segunda-feira possa ser a melhor segunda-feira da sua vida, e que seja um dia para você limpar a casa, o templo de Deus, expulsar tudo aquilo que não agrada a Deus da sua vida. Nós voltamos amanhã. O telefone para contato, caso você queira nos enviar uma mensagem, é o 41 99971 5224. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.